Ô Alexandre, acha para mim, a gente tem aí fácil editorial da Band sobre a investigação do Alexandre de Moraes? Conseguimos fácil. Então consegue para mim. Consegue. Porque eu vou colocar depois do comentário que eu fizer aqui. Eu e a casa temos uma divergência absoluta sobre o inquérito. Nem é inquérito, sobre a investigação ainda, né? As medidas preliminares para a investigação determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, dos empresários que estavam discutindo o golpe de Estado no Zap. O editorial da Band, com o qual eu não concordo em absoluto, vai depois da minha fala, porque eu não quero aqui usar o tempo que eu tenho para falar em cima daquilo que é a opinião da casa. Como eu não tenho obrigação de ter a opinião da casa, isso desde que eu fui contratado, né, eu vou colocar as duas. Tem a minha e tem a da casa. Né? Já fiz isso em outras circunstâncias, faço agora, porque eu não quero ruído de nenhuma natureza. Há quem não concorde com aquilo que eu vou falar aqui. Aliás, não é o único veículo em que eu trabalho. A Folha de São Paulo também crítica a investigação conduzida pelo Alexandre, e eu sou colunista da Folha e eu escrevi a favor na Folha de São Paulo. Ai, como você é poder... Não, é que eu sou colunista, eu sou âncora, eu não sou editorialista. Então, assim que eu fizer aqui os comentários que eu fizer, aí entra o editorial da casa, são posições absolutamente divergentes. Vamos primeiro para a notícia, vai lá. Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e telemático e bloqueio de todas as contas bancárias de empresários que compartilharam mensagens defendendo o golpe em caso de uma vitória do ex-presidente Lula nas eleições. A PGR pediu o encerramento da investigação e a anulação dos procedimentos realizados. O texto é assinado pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo. Segundo ela, eventuais dados reunidos na apuração não serão aproveitados pelo MP. Esse tipo de recurso apresentado pela PGR tenta levar o caso à análise do Pleno, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Lindora, o ministro Alexandre teria cometido as seguintes irregularidades: ausência de competência do ministro relator para analisar o caso, violação ao sistema processual acusatório, ausência de requisitos previstos em lei que autorizam as medidas, além de desproporcionalidade, carência de justa causa e atipicidade das condutas narradas, ou seja, entendimento de que não houve crime, ilicitude das provas coletadas e das delas derivadas e, por fim, constrangimento ilegal. Acho que a minha opinião é que a Procuradoria assina o seu atestado de incompetência, daqui a pouco, de incompetência, mas a incompetência é mesmo do ponto de vista da qualidade do trabalho. Daqui a pouco nós vamos ver uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Primeiro, ausência de competência e competência para fazer, né, judicial, e violação do sistema processual acusatório. Não, Vossa Excelência está absolutamente errada, porque isso está no âmbito do inquérito que analisa fake news e atos violentos. Não, senhora, não, senhora, não tem nada disso, a senhora está errada. Ausência de requisitos previstos em lei que autoriza as medidas, além de... Por que a ausência de requisitos? Quando até se fala ali de ações violentas que seriam necessárias. Né? Olha aqui, de qualquer modo, a decisão não será minha. Hoje o Alexandre de Moraes e o Supremo são os únicos instrumentos para conter a fascistização da política. Os únicos. Os únicos. Não tem mais nada. Não tem mais nada, inclusive, em razão da absoluta inércia da Procuradoria-Geral da República. Onde tudo pode, onde vale tudo, transforma o crime em liberdade de expressão, de maneira asquerosa. Não é? Nunca se viu nada. Isso entrará para a história. As coisas mais grotescas passam por ali e se diz, isso não é nada. Sem contar, doutora Lindora, que muitas vezes a senhora deveria se declarar
suspeita, porque as relações de amizade sua com a família Bolsonaro são notórias. Mas até aí, isso é da sua consciência. Eu não estou acusando de um crime. Entendo que há aí uma relação imprópria para quem se pronuncia com tanta dureza contra o único, hoje, ministro, com endosso dos seus pares, claro, pelo menos com endosso de outros 8, né? Eu suponho que 2 não, Nunes Marques e André Mendonça, que hoje tem algum instrumento na mão para barrar a violência política, para contornar a violência política. Aquilo de que os empresários falavam, sim, compõe um cenário de violência política. Lamento. É o que eu penso. E a competência do Alexandre está dada, sim, porque ele é relator do inquérito, dos inquéritos, o da fake news e outros que analisam a violência política. Ah. E Vossa Excelência, mais uma vez, se comporta... Aqui, no caso, já se comporta como uma advogada de defesa mesmo. Né? Olha, tem advogados de defesa brilhantes lá. Brilhantes. Um deles, inclusive, meu amigo. Porque eu tenho uma hora preço. Não precisam do que eu considero a sua defesa imprópria. E sim, absolutamente justificável. Né? Está no âmbito de um inquérito. Essa é a minha opinião, e a opinião que você vai ouvir agora é a opinião do grupo. É isso aí. Solta aí, Vale Bem. O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia, ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. E estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante, fora da lei e da Constituição, do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. O tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo? E o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de operações ilegais. Um ministro justiceiro. Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Essa opinião foi ao ar no dia 30 de agosto e ninguém me obrigou a colocar no ar, não. Né? É que é assim que eu opero. A casa tem uma opinião, a minha é outra. Entendi ao ar a opinião da casa. Onde eu falo. Zero de imposição. Até porque eu jamais aceitaria imposição desse tipo. É que eu acho que é o correto fazer assim.